Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo e decodificar o ciclo menstrual. E olha, já vou adiantando, é muito, mas muito mais do que aquele evento mensal que a gente conhece. É um dos ritmos mais incríveis e complexos do corpo humano. E no final desse nosso papo, você vai entender direitinho como toda essa engrenagem funciona. Então, olha só o nosso roteiro. A gente começa com o despertar da fertilidade. Depois vamos conhecer os maestros que regem tudo isso, os hormônios. Em seguida, vamos entender a dança mensal que acontece no corpo e na mente. E, por fim, a gente explora o fim dessa era. Preparados? Então vamos lá! Pensa comigo. Toda grande história tem um ponto de partida, né? A nossa começa lá na puberdade. É como se o corpo finalmente ligasse um interruptor gigante, o interruptor da fertilidade, e começasse a se preparar para essa capacidade incrível de gerar uma nova vida. Mas qual é exatamente o sinal? Sabe, o evento que grita, pronto, começou. O que é que marca, de facto, o início dos anos férteis de uma pessoa? A resposta para essa pergunta tem um nome: menarca. É, basicamente o nome técnico para a primeira menstruação. É o grande marco biológico que avisa que os ciclos começaram e que, a partir daquele momento, a reprodução se torna fisiologicamente possível. Certo, mas quem é que comanda essa festa toda? Quem rege essa verdadeira orquestra? A resposta está nos hormônios. Eles são os mensageiros químicos que conduzem essa sinfonia todo mês com a precisão que é de cair o queixo. Vamos conhecer os protagonistas. Pensa nisso como uma cadeia de comando militar, que começa lá no cérebro no tal do eixo HPAO. O hipotálamo é o general, que dá a primeira ordem liberando o GNRH. Essa ordem ativa a hipófise, que manda dois soldados, o FSH e o LH, lá para os ovários com uma missão bem clara: produzir os hormônios finais, que são o estrogênio e a progesterona. E o mais legal é que cada um desses quatro tem uma função super específica. O FSH é tipo o treinador do óvulo, que ajuda ele a amadurecer. O LH é o que aperta o botão de ejetar, liberando o óvulo. Já o estrogênio é o construtor, que reconstrói a parede do útero. E, por fim, a progesterona é a decoradora, que deixa esse ninho super aconchegante para uma possível gravidez. Beleza. Agora que a gente já conhece os maestros e os músicos, vamos para o show principal. Vamos entender essa dança incrível que acontece ao mesmo tempo em dois palcos diferentes, os ovários e o útero. E aqui, gente, tá o pulo do gato para entender tudo. O ciclo menstrual não é uma coisa só. Imagina que são dois relógios trabalhando em perfeita sincronia. Enquanto os ovários estão lá super ocupados preparando um óvulo, o útero, por sua vez, está arrumando a casa para, quem sabe, receber esse óvulo. Vamos focar primeiro nos ovários. A história lá é toda sobre preparar o óvulo. Na primeira metade do ciclo, que a gente chama de fase folicular, o FSH dá aquela força para um óvulo amadurecer. Lá pelo dia 14, um pico gigante de LH dá o sinal verde para a ovulação. E depois, na segunda metade, a fase lútea, a casinha vazia do óvulo vira o corpo lúteo, que é uma pequena fábrica de progesterona. E enquanto tudo isso acontece nos ovários, o útero está na missão de preparar o ninho. O ciclo começa com a menstruação, que é basicamente uma faxina do ciclo que passou. Logo depois, o estrogênio entra em cena e reconstrói toda a parede uterina. E aí vem a progesterona, que enriquece esse revestimento, deixando ele bem fofinho e nutritivo, pronto para receber um embrião. Anota aí, dia 14. Esse é o grande clímax do ciclo. É o dia em que o pico de LH libera o óvulo. É o auge da fertilidade, o momento-chave de todo o processo. Mas você sabe, né? Essa montanha russa de hormônios não fica contida só no sistema reprodutor. As flutuações se espalham pelo corpo inteiro. E pela mente também, afetando tudo, desde o nosso humor até os nossos níveis de energia. Essa frase aqui é simplesmente perfeita, resume tudo. Pensa só, o corpo passa semanas construindo esse ninho super acolhedor. Se nenhum hóspede chega, ou seja, se não rola gravidez, esse ninho é cuidadosamente desmontado para que todo o processo possa começar de novo no mês seguinte. É um ciclo de renovação. Então, na prática, se a fecundação não acontece, o que rola é o seguinte: o corpo lúteo, aquela fábrica de progesterona, para de funcionar. Sem os hormônios para sustentar, o revestimento do útero não aguenta e se desfaz. E isso, essa descamação, é a menstruação. É o sinal de que um novo ciclo está batendo na porta. Ok, esse é o caminho mais comum. Mas
E se o óvulo for fecundado? E se o hóspede chegar? O que acontece nessa rota alternativa? Aí o jogo muda completamente. Um novo jogador entra em campo, o HCG. Sim, aquele do teste de gravidez. Esse hormônio, que é produzido pelo próprio embrião, manda uma mensagem de resgate para o corpo lúteo. Tipo, ei, não pare, continue produzindo progesterona. E é essa progesterona que mantém o ninho intacto e sustenta o comecinho da gravidez. Mas, como tudo na vida, esse ciclo de preparação e renovação mensal eventualmente chega ao fim. Vamos falar agora sobre a conclusão natural dos anos reprodutivos, a menopausa. E o que é a menopausa, afinal? É bem simples, na verdade. É o fim permanente dos ciclos menstruais. E a causa? A reserva de óvulos nos ovários que a gente nasce com ela simplesmente acaba. E sem óvulos para amadurecer, bem, a orquestra inteira para de tocar. E o que acontece com os hormônios nesse ponto é fascinante. É uma verdadeira inversão. Os níveis de estrogênio e progesterona despencam. Em resposta, o cérebro entra em pânico e começa a gritar, mandando mais e mais FSH e LH para tentar estimular os ovários, mas não adianta. É por isso que, na menopausa, os exames mostram FSH e LH lá no teto. E claro, essa nova realidade hormonal traz um monte de mudanças para o corpo. Sem o efeito protetor do estrogênio, por exemplo, o risco de perda de massa óssea e de doenças cardíacas aumenta. E é daí que vem também aqueles sintomas super conhecidos, como as ondas de calor, os fogachos. Então, depois de toda essa jornada, da primeira à última menstruação, fica muito claro, né? O ciclo menstrual é muito mais do que só um período. Ele é um sinal vital importantíssimo da nossa saúde. É como se fosse um relatório mensal que o nosso corpo nos entrega. E isso me leva a uma última pergunta, uma reflexão para você. O seu ciclo conta uma história todos os meses. Ele dá pistas, ele dá sinais. A questão é, você está parando para escutar o que ele tem a dizer sobre a sua saúde? Pensa nisso. Muito obrigado pela companhia.